Então vamos dar continuidade com o nosso tema que a gente vem tratando, o Evangelho. Hoje, no caso, meu tema é evangelismo, amor em ação. E quando a gente fala em Evangelho, a gente pensa na vida de Cristo, né? Desde quando ele veio para o mundo até quando ele voltou para o céu, ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi para o céu. E eu gostaria que a gente lesse uma passagem de início, fica lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 a 4 mesmo, Paulo fala um pouco sobre o Evangelho. Romanos 1, do 1 ao 4. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, como eu falei, quando a gente fala sobre o Evangelho, estamos falando da vida de Jesus Cristo. E falando sobre Jesus, eu gostaria que a gente visse uma outra passagem, que fica um pouco mais atrás, fica em Mateus 28, 18 a 20. Essa passagem, basicamente, muitos já têm de cor, mas vamos abrir lá em Mateus 28, 18 a 20, para a gente ver um pouco sobre o que Jesus falou. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas palavras de Jesus foram uma das últimas palavras que ele falou enquanto esteve aqui na terra, em carne. E ele nos deixou claro que ele venceu o mal e que toda a autoridade foi dada a ele, que ele possui toda essa autoridade. E ele nos impôs a seguinte afirmação: vão, ide, portanto, fazer discípulo, ou seja, ele falou, vão, basicamente, e evangelizem, ensinando sobre Jesus, sobre ele, né? É claro que ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, Jesus está basicamente falando para as pessoas irem para o mundo e evangelizar sobre este amor, né? Este amor que é a vida de Jesus Cristo. Então, quando a gente vê Jesus falando assim, basicamente ele está falando: hajam em amor como eu vos amei, e consequentemente o mundo ele será evangelizado. Por isso que o tema de hoje é evangelismo, amor em ação, para que a gente possa agir em amor, assim como Jesus amou a gente. Quando falamos sobre amor, e já estudamos bastante sobre este tema, é interessante, porque sabemos que o amor, ele é com atitude, ele é com ação. Lá em 1 João, se vocês quiserem abrir, mas eu só vou ler aqui rapidinho, 1 João 3,18, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E é isso que é o Evangelho, é amar em ação e em verdade. É isso que é o evangelismo, né, que é o tema que eu tinha falado. Evangelismo, amor em ação. Então, o amor, ele está ligado em uma ação, em uma atitude. Esse amor em atitude, em ação, é o que nós sempre tratamos. Mas eu fiquei pensando, quando a gente vai evangelizar, a gente não tem só atitude, a gente também tem o falar, que também é uma ação, né? E é por isso que quando
formos continuar falando desse evangelismo aqui, eu quero falar sobre esses dois aspectos, essas duas características, que é o agir e o falar, que basicamente o agir e o falar resulta em evangelizar. Quando Jesus nos diz para ir e fazer discípulo, ele está falando sobre evangelizar, ele está falando isso, ele está falando uma ação, né? Haja e fala. Quando ele fala ide, que é um imperativo, é uma ordenança, ele está falando para que a gente haja e fale sobre este amor, que é o maior amor já realizado, que é a vida de Jesus Cristo. Né? Que Jesus morreu por nós, ressuscitou e hoje vive, né? E hoje toda a autoridade é a Ele. Irmãos, nós não iremos evangelizar se ficarmos parados. Não iremos evangelizar também se não falarmos, né? Que são essas duas características que eu gostaria de tratar. As pessoas, elas vão ver as nossas ações e elas também irão ouvir as nossas palavras. E é por isso que, para evangelizar, um ato tem que estar de acordo com o outro. Não adianta eu falar que eu sou o cara, que eu tenho compaixão, que eu tenho amor, que eu tenho isso e que eu tenho aquilo, mas se eu não ajo igual eu falo, as pessoas vão ver minhas atitudes e elas vão ver que, bom, uma coisa está errada aí. Se ele fala uma coisa e faz outra, tem algo de errado. Do mesmo modo, não adianta eu agir no sentido de obedecer, sim, é ótimo isso, de obedecer a Deus, porém, guardar o evangelho só para mim. Também não adianta isso. Porque quando eu guardo só para mim, se eu só faço e não transmito em palavras mesmo, falando, né, que é uma ação, o evangelho também não será propagado. E, consequentemente, estaremos desobedecendo Jesus, porque, como eu li lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus falou, ide e fazei discípulos. Por esses motivos, então, eu trouxe para nós alguns exemplos bons, para que a gente possa seguir esses passos de pessoas que pregaram a palavra de Deus e de pessoas que agiram, né, da melhor maneira possível. Ou seja, de pessoas que entenderam que o evangelismo é o amor em ação. Pessoas que colocaram em prática nas suas vidas, tanto no agir quanto no falar. Vamos ver um primeiro exemplo, que é um exemplo de uma história de Jesus Cristo, que eu acho muito interessante. Fica lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Muitos conhecem já esse exemplo que Jesus deu. É mais conhecido como o bom samaritano, né? Lá diz assim, 10, 25 a 37 de Lucas. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo?
Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido mais próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede de igual modo. É muito interessante esse exemplo de Jesus Cristo, né? Que isso basicamente é um amor em ação. É sempre interessante estarmos lembrando desses exemplos. Eu falo por mim mesmo, porque muitas vezes eu me vejo agindo igual o sacerdote ou o levita, que são pessoas naquela época que deviam dar o exemplo, porém não deram, né? Passaram de longe do homem que estava precisando. E eu imagino que muitas pessoas que a gente nem imagina que pode fazer coisas boas e fazem, mesmo não conhecendo a palavra de Deus. Então eu sei que é difícil muitas vezes agirmos da melhor maneira possível, porque geralmente quando a gente age de uma maneira boa, a gente não recebe nada em troca, a gente recebe apenas maldade às vezes no mundo, né? Só que aqui a gente vê que o exemplo de Jesus, por mais que este samaritano agiu bem, a pergunta do intérprete da lei para Jesus, ele perguntou o que ele faz para herdar a vida eterna. E essa é a resposta de Jesus. Por mais que a gente não receba nada de bom, se a gente agir da melhor maneira nesta terra, a gente vai receber algo muito melhor, que é a vida eterna. Então é por isso que precisamos sempre lembrar disso, que eu e você, eu e nós que estamos aqui, nós fomos chamados para uma bênção de Deus, que nos foi dada através do amor que Deus realizou, né, através de Jesus Cristo. Só que para a gente herdar essa bênção, precisamos amar, precisamos colocar o amor em ação, até mesmo por aqueles que nos fazem mal. Se hoje a gente não está agindo desta maneira, que a gente possa lembrar que o que Cristo fez por nós, né, e que possamos copiar essas atitudes, né, copiar esse bom exemplo que Jesus deu sobre esse samaritano. Um outro exemplo também que eu gostaria é sobre Pedro, e fica lá em Atos, capítulo 2, no início da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 32 a 37. Opa, eu abri errado aqui. Atos 2, 32 até o 37. Aqui Pedro, a igreja está iniciando, Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus. E Pedro entendeu o que estava acontecendo. E aqui ele começou a
falar para aquelas pessoas. Ó, vejam o que Pedro falou para aquelas pessoas que estavam próximas a ele. 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor meu Deus, assenta-te à minha direita, e até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E é interessante o 37, ó, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, deixa eu mudar aqui. Pedro, a gente vê que a atitude dele, esse evangelismo, né, que é o amor em ação, foi no falar neste momento. Quando Pedro viu aquelas pessoas, ele viu que aquelas pessoas precisavam ouvir a verdade. Imagine se naquela situação Pedro ficasse com vergonha de falar sobre Jesus. Aí as pessoas não iriam conhecer a verdade. Hoje, irmãos, se nós não falarmos de Cristo para as pessoas, talvez essas pessoas nunca conheçam o verdadeiro evangelho. Eu falo por mim mesmo, que muitas vezes preciso deixar a vergonha de lado para poder falar sobre o evangelho para as pessoas. Colocar esse amor em ação, que é nas atitudes, mas também é no falar. E um último exemplo, para a gente ir finalizando, fica em Atos 8, um pouco mais para frente. Aí eu vou ler do 27 ao 31, vou pular um pouquinho e ler do 34 ao 38. Tá, Atos 8, 27 a 31. É sobre o Felipe. Atos 8, 27 a 31. Não sei se eu tinha falado certo. Diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te do carro e o acompanha. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aí um pouco mais para frente, só para a gente adiantando, no 34 até o 38. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro, ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ó, Felipe pregando o Evangelho. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Até aí. É interessante essa atitude também de Filipe, porque nessa atitude a gente pode ver ele mais claramente. É claro que os outros agiram também, agindo e falando, mas aqui no Filipe a gente vê mais claro nisso, que ele agiu e falou sobre o Evangelho. Se a gente for ver ali no versículo 26, né, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém de Gaza. Esse é o deserto. Então, um anjo, um pouco antes, apareceu para Filipe, e ele falou para que ele fosse neste lugar. E Filipe, ele obedeceu.
né? Ele não falou assim, eu estou cansado, vou ter que ir correndo até lá, né? Ele fala para depois para correr até o carro também. Eu estou cansado, senhor. Nossa, eu já faço tanta coisa boa aqui, mas vou ter que ir correndo para lá? Não, Felipe não falou isso. Ele obedeceu e o que ele fez? Ele agiu, né? Ele foi até o lugar. Aí chegando lá, ele também poderia ter falado, ixi, mas eu vou falar com esse cara aí, que é um cara que guarda os tesouros da rainha, acho que é lá de Candace. Será que ele vai me ouvir? Acho que eu não vou tentar não, tenho vergonha. Mas não, Felipe, ele pegou e chegou perto, viu o que estava acontecendo, aí questionou, você compreende, você está lendo? Aí o profeta falou que não estava compreendendo muito bem. E o que aconteceu? Felipe começou a explicar para ele, né, o que ele estava lendo, e a partir daquilo que ele estava lendo, ele chegou até Jesus. Então, Felipe, ele entendeu sobre esse evangelismo, né, que é o tema de hoje, que é o amor em ação. Então, irmãos, é isso que Deus espera de nós, né? Que a gente possa amar as pessoas da melhor maneira possível, que é evangelizando ela. Que a gente possa sempre lembrar, eu sei que a gente sempre escuta isso, mas que a gente possa lembrar que nesse próximo ano a gente possa vir com mais alegria, com mais vontade de evangelizar, de colocar o amor em ação, que a gente possa pregar sobre o Evangelho. E é por isso hoje, espero que vocês tenham entendido, espero que isso possa ficar em nossas cabeças para que a gente possa realmente agir dessa maneira que nem esses homens agiram e que nem o exemplo que Jesus, né, espera de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.